Obrigado. Obrigado, Gerson. E ele me colocou numa situação simples, né? Agora eu vou ter que demonstrar meus conhecimentos de Aristóteles a um autor que nem ainda nasceu. Então, obrigado à comissão organizadora pelo honroso convite e bom dia, saudações universitárias para os recém-chegados. E essa palestra tem uma coincidência, cada vez que há um número redondo podemos pensar em coincidência, porque há exatos 40 anos eu estava do lado de vocês. Né? Há exatos 40 anos eu estava entrando e agora, 40 anos depois, eu tenho a oportunidade de falar comigo mesmo, né? Com bastante imaginação, né? Levando 40 anos atrás. Muito bem. Bom, do que falar? Eu já tive a oportunidade de dar uma aula magna, uma aula dessas, eu tinha falado sobre psicologia, o que era psicologia, o que deixava de ser, mas hoje eu optei por falar da vida, de uma certa forma, e por falar do tema, que é o meu tema de eleição, como já dito pelo Gerson, que é a ética, moral ética. Todavia, não esperem aqui o discurso habitual que se tem sobre ética, que é um discurso normativo, o certo, o errado, as denúncias de injustiça, corrupção, falta de solidariedade, que são evidentemente essenciais, a afirmação da dignidade, que são também essenciais. Não vou falar disso, não que não tenha importância, mas porque há uma outra maneira de se falar de ética. E essa maneira pressupõe uma diferenciação clássica, pouco usada e pouco conhecida hoje em dia, mas clássica, insisto, entre moral e ética, que corresponde à seguinte separação. Ao falar de moral, a gente fala daquilo que a gente está acostumado a pensar, o certo, o errado, o dever, né? Aquilo que deve ser feito, o sentimento de obrigatoriedade. Então, a pergunta moral é como devo agir. Mas, já que nós temos a palavra ética, que pode perfeitamente ser empregada como sinônima da palavra moral, mas podemos lhe dar um outro sentido, e o sentido que eu vou assumir, não é meu, como eu disse, clássico, é o sentido da vida boa. Se vocês forem ler, e gostaria que vocês lessem, Aristóteles, Ética Nicômaco, Spinoza, a Ética, o nome do livro é simplesmente a Ética, vocês verão que a pergunta principal não é como devo agir, mas que vida viver. O que é uma vida significativa. Aristóteles, em Ética Nicômaco, começa se perguntando o que os homens querem. A resposta dele, serem felizes. Bom, então, o que é felicidade e como chegar a ela? Ela é dada, ela é conquistada, ela é trabalhada. Todo o livro Ética Nicômaco, que trabalha com virtudes, é dedicado a esse tema. Então, é essa definição que eu vou assumir de ética. Pergunta, que vida eu quero viver? E, portanto, outra pergunta inevitavelmente associada a ela, quem eu quero ser? Vocês, por exemplo, todos vocês, né, do professor ao recém-chegado, tendo optado pela psicologia, fez uma opção ética. Né? Resolveu que era por aqui que a vida fazia sentido, que a vida valia a pena ser vivida. Mas, antes de eu entrar na questão da vida boa, uma nota essencial. Não é toda vida boa, toda vida bem vivida, que merece o nome de ética. Um ditador sanguinário pode ser feliz? Pode ter uma vida boa para ele? Sim. Porém, seria um absurdo chamar esta opção de ética. Portanto, para que uma vida boa mereça o nome de ética, ela tem que ser regulada pela moral. Por exemplo, vocês querem ser muito ricos? Imagino que não, já que vocês escolheram psicologia, né? Mas digamos que vocês queiram, alguém queira, ser muito rico, o psicólogo poderá dizer, olha, eu acho que não é uma boa solução para viver bem, não. Dinheiro mais atrapalha a rigor, a partir de um certo nível, do que ajuda. Mas se você quiser ser muito rico, viver pelo dinheiro, que seja. Porém, se conquistar muito dinheiro implicar desonestidade, implicar roubo, implicar corrupção, ou implicar a ausência total de solidariedade para com a sociedade, aí a moral não concorda e esse projeto deixa de se chamar
ético. Por isso que uma bela definição de ética de um filósofo francês, Paul Ricoeur, é a seguinte, que apenas entrego para partir, então, para o meu tema propriamente dito. A definição é bonita. Que ética? É uma vida boa, cuidado, hein? Vida boa não significa felicidade perfeita, nirvana, paraíso. Uma vida que vale a pena ser vivida com todos os problemas que ela inevitavelmente terá. Mas, voltando. Vida boa, vírgula. Para e com os outros, vírgula, em instituições justas. Ou seja, uma vida ética, e cada um aqui pode julgar se sua própria vida é ética, tem que ser boa, tem que ter qualidade de alguma forma, mas o outro tem que estar presente. De 3 formas. Com o outro. Justiça, cooperação. Para o outro, generosidade, solidariedade, ajudar o outro. E em instituições justas, portanto, não esquecer a dimensão política. E uma dimensão, uma instituição justa, uma instituição com regras justas, pilotada por pessoas justas. Aliás, certamente uma das reflexões que vocês farão, e quem sabe até, se eu conheço bem os alunos, já está preparado na Semana de Calouros, é avaliar se a USP é uma instituição justa. E, para isso, é preciso avaliar as regras e também as pessoas que pilotam essa instituição. Muito bem. Isso posto, agora eu quero me fazer uma pergunta. E a pergunta é: a nossa sociedade atual, contemporânea, também chamada de pós-modernidade, é uma sociedade que realmente usufrui de uma vida boa? Ou melhor dizendo, é uma sociedade cujos membros costumam, na sua maioria, usufruir de uma vida boa? É essa pergunta que eu quero tentar responder. Eu digo bem tentar, porque nada de objetivo poderia ser realmente trazido como diagnóstico. Mas, para tanto, eu quero apresentar aqui uma metáfora, que é na origem de um autor que vale a pena vocês lerem, chama Bauman, talvez alguns de vocês o conheçam, e ele usa uma metáfora para nos descrever, porque o tema dele é a pós-modernidade, metáfora do peregrino e do turista, que eu me permito, para além do que o próprio Bauman trabalhou, digamos, alargar. Então, esqueçamos a pós-modernidade no primeiro momento e comparemos o peregrino e o turista, para depois nos perguntarmos, nós nos parecemos metaforicamente mais com quem? Com peregrinos ou com turistas? Se for com um ou com outro, haverá, evidentemente, decorrências do ponto de vista ético. Então, vamos às comparações. O que, evidentemente, se assemelha no peregrino e do turista é que são 2 viajantes. O turista viaja e o peregrino viaja. Ótimo. Mas é a única semelhança. Todo o resto é diferença. Primeira diferença, o objetivo da viagem. Para o peregrino, o objetivo da viagem é existencial. Se ele escolhe um determinado lugar para ir, é porque ele acredita, talvez erroneamente, mas ele acredita que naquele lugar há algo rico, algo que ele deve conhecer, algo que vai enriquecer a sua própria vida, a sua própria identidade. Portanto, a escolha da meta, a escolha do lugar é uma escolha existencial, é um ato de fé. Ele acredita que lá, por motivos religiosos ou não, motivos religiosos, há pessoas que vão peregrinamente, não turisticamente, até Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. Na década de 60, pessoas da idade de vocês, na Europa, iam para o Tibete. Não porque uma agência de turismo dizia que lá é bonito, mas achavam, notadamente com influência de George Harrison e Beatles, que lá haveria algo que não havia no mundo ocidental. Então, o peregrino e o turista. Qual que é o critério que o turista emprega para escolher onde ir? Quase sempre é a fama do lugar. Paris é conhecida, então vamos para Paris. Jundiaí não é muito conhecido, então não vamos para Jundiaí. Vamos para Salvador, mas não para Vitória da Conquista. Vamos para o Rio de Janeiro, mas muito menos para Vitória,
Para São Paulo, felizmente para nós, ninguém vem, tá certo? Porque é um lugar que não atrai, mas é a fama do lugar. E é por isso, aliás, que existem cidades que são as campeãs de turismo. Paris é uma delas, parece que a mais visitada do mundo é Orlando, né? Em razão daquela atividade cultural de alto nível, né? Promovida pelos Estados Unidos. Rio de Janeiro, bem ranqueado, Roma, enfim, há muitas cidades bem ranqueadas. Se o turista vai pela fama, ou se ele não tiver alguma clareza, ele vai numa agência de turismo que vai lhe dizer, ó, Bangkok é muito importante, ou Descalvado é incontornável, seja lá o que for. Evidentemente, o turista, em geral, tem outros critérios. Um critério é o tempo. Né? Em geral, o turista vai de férias, então ele tem um mês, e durante esse mês, ele, evidentemente, vai limitar as suas viagens, e o mais frequente, evidentemente, é o critério financeiro. Né? Uns vão para Paris e voltam, outros vão para Jundiaí e voltam, né? Cada um com seu nível, digamos, poder aquisitivo. Ou seja, o ato de viajar para o turista é um ato de consumo, não é um ato de fé. Nenhum turista acha que no pé da Torre Eiffel alguma iluminação vai acontecer, né? Diferentemente do peregrino, que acha que isso pode acontecer na Meca, no Tibete. Aliás, a própria Bahia foi objeto de peregrinação na década de 60 e 70. Então, primeira diferença. Ato existencial por um peregrino, ato de consumo para o turista. Segunda diferença. A viagem. O percurso. Para o peregrino, o percurso é parte integrante da viagem. Tanto que peregrino vem de pé, ou seja, né? O percurso, o ir até, é tão importante quanto o chegar. Ele vai, é por isso que, inclusive, a viagem do peregrino costuma ser comprida. Se vocês forem para a França, lá na costa oeste da França, vocês vão ver na praia, na costa, setas, que parece quase que, digamos, surrealismo, mas uma seta escrito Santiago de Compostela à esquerda. Sendo que Santiago de Compostela é uma cidade da Espanha, que fica a mais de 1000 quilômetros daquela seta. Mas é o caminho dos peregrinos. Até hoje tem pessoas que descem a pé, semanas e semanas, até chegar nessa cidade de importância católica conhecida. Então, o percurso faz parte da viagem. E o peregrino aproveita o percurso, né? Ele contempla aquilo que ele vê. O chegar, inclusive, devagar, é uma maneira de se preparar. O turista. Para o turista, o percurso é negado. O percurso é tempo perdido. Por isso que o turista exige meios de transporte cada vez mais rápidos. Então, você vai daqui para a França, de que jeito? De avião. Para a Europa, 11 horas de avião. Eu, por exemplo, tive a sorte de fazer 4 vezes a viagem França-Brasil de navio. E são 15 dias. Aí sim se aproxima mais do peregrino, né? Você vê pouco a pouco a França sumindo, a Europa, e pouco a pouco o Brasil chegando. Enquanto que no avião, você não vê absolutamente nada. Aliás, quando vocês vão de avião para um determinado lugar e quando vocês chegam, vocês acreditam que chegaram naquele lugar. Vocês não têm a mínima ideia, tá certo? Aqui em Salvador é bom perguntar de vez em quando. Não tem critério, vocês não assistiram ao percurso. Então, o turista quer que seja mais rápido possível, portanto, ele se entedia durante o percurso, né? E ele quer, durante o percurso, o quê? Pelo amor de Deus, diversão. Então, os aviões de hoje é passar filme, passar piada, né, passar joguinho, etc. e tal. E você chega até a seguinte situação no Brasil e no mundo. Mesmo se você for de ônibus, que lembra mais o peregrino, mais devagar, frequentemente, no ônibus passa um filme. E as pessoas, em vez de olhar pela janela a paisagem, ficam olhando o filme. Que às vezes uma reportagem sobre o lugar onde ela vai chegar. Ou seja, né, a gente tende a negar a viagem. Ela é tempo perdido. Ela é tempo gasto inutilmente. Muito diferente, evidentemente, do peregrino. Outra diferença, há mais duas apenas, é
a relação com o lugar. O peregrino, tanto no percurso quanto no lugar de chegada, se adapta ao lugar ou aos lugares. Aqui se dorme em rede, ele dormirá em rede. Aqui se dorme em cama, ele dormirá em cama. Aqui não se dorme a determinada hora, ele não vai dormir a determinada hora. Ele se adapta, ele quer se adaptar. Ele está viajando para isso. Aliás, pequeno parênteses, que tem a ver com a nossa Universidade de São Paulo, um dos primeiros professores aqui foi alguém que vocês certamente conhecem de nome, chamado Claude Lévi-Strauss, né, um grande antropólogo, que foi um peregrino, né, no Brasil. Né, e vocês têm um livro que eu recomendo vocês lerem, chama Tristes Trópicos, onde ele fala de São Paulo, notadamente, lá da década de 30, de outras cidades do sul, de Minas, não é só índio, não é só, digamos, o lado indígena que o interessava. Né? Você vê que era um peregrino. Aliás, numa entrevista que ele deu aos seus 80 anos de idade, ele faleceu com 100 anos de idade, aos seus 80 anos de idade, ele dizia, eu não viajo mais, porque eu não aguento viajar de avião, você chega num lugar, não sabe nem o que aconteceu entre o ponto A e o ponto B, eu gosto de ir a cavalo, a pé, de carro, mas isso hoje em dia não é mais possível, então eu fico em casa. Ele, um grande viajante, chegou à conclusão que não valia mais a pena viajar, porque hoje em dia o percurso é negado. E o turista? O turista se adapta ou não aos lugares por onde ele passa. Aliás, ele não passa por lugar nenhum, ele só chega a lugares. Né? O passar, ele pula os lugares. Não, é o contrário. É o mundo que se adapta ao turista. Né? E o turista, frequentemente, exige que o hotel tenha isso, isso, isso e aquilo. Vocês são novos ainda, mas, se vocês tiverem a oportunidade de viajar, vocês vão verificar que a maioria dos aeroportos no mundo inteiro são iguais. Você tem que perguntar, que é Bangkok mesmo ou é Vitória? Né? Igual, até as vozes são iguais. Né? Parece que até que a moça, né? O avião da TAM parece que viajou com você, né? Porque é a mesma voz que você ouve na hora que você chega, quase que em qualquer país. Os hotéis são todos iguais, né? Todos iguais, ou seja, o turista reencontra, no fundo, nos lugares onde ele vai, a sua própria casa, ou coisas que lembram a origem de onde ele veio. E outra dimensão dessa estadia é que a relação do peregrino com as pessoas, com o povo que ele vai conhecer, é de aproximação, de troca, enquanto que a relação do turista com as pessoas daquele lugar são puramente instrumentais e superficiais. Quem ele conhece? Né? A camareira, com o qual ele vai trocar 3 palavras, né? O gerente do hotel, com o qual ele vai trocar meia dúzia, o chofer de táxi, o guia do museu, tá certo? E, interessantemente, em geral, o turista vai começar a falar muito se por acaso ele encontrar alguém do próprio país na rua. Né? Ah, você é brasileiro, que bom, nossa, que saudade, enfim. Aí começa a falar, mas e o resto da população, não, é um uso, digamos, instrumental. E, finalmente, a volta. A volta, se a viagem do peregrino tiver sido bem sucedida, não é sempre o caso, ele volta com experiência. Né? Experiência. Aliás, vocês que são psicólogos, cuidado, vocês vão estudar isso pouco a pouco, mas experiência, para merecer o nome, tem que ser algo repetido e profundo. Né? E chega lá, vê a Torre Eiffel e ir embora para ver depois o Coliseu, isso não é experiência. Né? Ou se for experiência, é muito superficial. A experiência, para merecer o nome, tem que ser algo mais profundo e mais repetido, notadamente. Portanto, ele volta com experiências, com uma forma de aprendizagem, com um certo desenvolvimento. E o turista? Claro que eu estou caricaturizando o turista médio, isso não vale para todos eles, mas isso é o preço da metáfora. O turista volta com o quê? Com souvenir, né? Com lembrancinhas, né? Chaveiro é muito importante na vida do turista, né? T-shirt também, né? I love, seja lá o lugar que ele louvou, né? I love Paris, I love não sei aonde. Fotos e mais fotos, né? Sobretudo agora com essas maquininhas que a gente não precisa pensar 2 vezes antes de tirar foto. Antigamente precisava. Cada rolo tinha 32 fotos. Então, cada foto era um filho único, tá certo? Eu tiro, isso não tiro. Hoje em dia, com as paredes digitais, você metralha o mundo, né? E depois você joga fora o que você
Você não precisa. Então, um monte de foto. Enfim, lembranças, né? Raramente, eu diria, raramente o turista realmente volta com uma experiência. Nem que seja, aliás, porque a maioria dos turistas hoje em dia ficam tão pouco tempo em cada lugar, né? Como é que você pode conhecer o Rio de Janeiro em 2 dias, Paris em 3 dias, Roma em 4 dias, enquanto que alguém que mora lá ainda não conhece a cidade por inteiro? Muito bem, então essa é a diferença metafórica, que vai servir de metáfora mais exatamente entre o turista e o peregrino. E agora a pergunta que eu me fiz, o que eu repito: nós nos parecemos na nossa vida cotidiana mais com o quê? Peregrinos ou turistas? Na nossa vida cotidiana, agora não na nossa viagem. No dia a dia, no aqui e agora, no cotidiano. A resposta de Bauman, com a qual eu concordo e com a qual a maioria das pessoas que eu conheço também concorda, é: nós nos parecemos mais com turistas, né? A nossa atitude para com o mundo está muito mais para turistas do que para peregrinos. Então, nós temos agora que resolver mais 2 perguntas. A primeira é por quê? Por que nós merecemos a metáfora do turista? E a segunda pergunta é: que efeitos isso terá na ética? E, indiretamente, na moral. Por quê? Entre várias possibilidades e análise, que o tempo não me permite, evidentemente, desenvolver, tomarei apenas um item que é de fragmento. A vida do turista, vamos esquecer o peregrino agora, a vida do turista é uma vida de fragmentos. Fragmentos de espaço. Um pouquinho de Roma, um pouquinho de Paris, um pouquinho de Rio, tá certo? Sem nenhuma relação entre Paris, Rio, Roma, né? Pula de um para outro, que nem uma pulga, né? Pula de um para outro, não há uma relação entre as cidades. Fragmentos de espaço. Fragmentos de tempo, nós vimos isso não vale para o peregrino. Peregrino é uma viagem que é um contínuo. Para o turista, não. Todas as percursos são tempo perdido. Então, agora eu vou passar 4 horas no avião, que saco. Então, mas é um tempo que não se coloca num contínuo. Fragmentos também de informação, fragmentos de conhecimento. Raramente um turista, aliás, isso eu sei, raramente um turista volta, digamos, com real conhecimento do lugar que ele visitou. Ele volta com muita foto, mas, em geral, com pouco conhecimento. E eu, que sou francês, moro no Brasil, tenho bastante contato, e isso é prático. Aliás, um exemplo que foi interessante um dia. Depende do que vocês conhecem de história da França, mas eu estava saindo de um restaurante na Praça da Bastille, né, Place de la Bastille, e chega um grupo de turista italiano, tanto vai ser italiano, tá certo? Né? E perguntam: cadê a Bastilha? Eles não estavam vendo a Bastilha, né? E era a Praça da Bastilha, né? Então, deu para explicar mais ou menos, meio inglês, meio espanhol, meio português, etc. e tal, que a Bastilha não existia mais, que ela tinha sido destruída num famoso dia 14 de julho de 1789, eles não sabiam, né? Eles estavam procurando a Bastilha. Dava até vontade de dar um trote, tá certo? Né? Olha, é lá, entendeu? Um prédio qualquer, mas não, aí questão de moral agora, né? Mas é um bom exemplo de, pelo menos eles aprenderam alguma coisa, né? Bastilha não existe mais, né? Não é para fotografar a Bastilha, não dá. Ou então é Uri Geller, né? Coisas do além. E fragmentos de relação pessoais, ou seja, fragmentos, o que implica superficialidade. Então, vamos a nós. Vamos pensar em nós. Vivemos de fragmentos do cotidiano, ou seja, o mundo se apresenta a nós como fragmento? E a resposta, a meu ver, é evidentemente sim. Fragmentos de espaço. Veja o paradoxo. Nós vivemos num mundo globalizado, ou mundializado, como se diz também. Nós temos acesso ao mundo inteiro, informações do mundo inteiro. Mas nós temos uma visão fragmentada deste mundo globalizado. É simples. Peguem um mapa-mundi, só com os países, com suas fronteiras, sem os nomes, e perguntem para o vizinho, não para vocês mesmos, situem o Iraque. Cadê o Iraque nisso? Cadê o Afeganistão? Cadê o Mali, né, que agora é tema com a invasão francesa, né, com a guerra francesa.
Cadê Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã, Colômbia, onde aconteceu essa tragédia há poucos dias? Vocês vão ver que a maioria das pessoas, e a maioria de nós, não sabe. Sabe que existe algo chamado Iraque. Claro, não vai colocar o Iraque no Polo Norte, não chega tanto, e vai saber, né? Já que alguém coloca a Bastilha, onde ela não existe mais, não é impossível colocar o Iraque junto com o urso polar. Mas não vai saber. Cadê Israel? Faixa de Gaza. Ou seja, nós temos acesso ao mundo por fragmentos. Iraque, faixa de Gaza, Israel, Colômbia, Terra do Fogo, mas não é um todo. É uma somatória de fragmentos. E isso, a psicologia trabalha bastante com essa ideia, todo nunca é somatória. Todo é articulação. Isso vale, inclusive, para um grupo social. Vocês são uma nova classe. Se vocês forem uma boa classe, vocês vão se articular entre vocês. Se vocês forem uma somatória de pessoas, não vai ser uma boa classe, e cada um, inclusive, vai padecer dessa falta de articulação. E de tempo. Também de tempo. Nós, como alguns pensadores dizem, nós vivemos não o decorrer do tempo, nós vivemos o evento. Nós estamos na semana do quê, por exemplo? Essa semana, para os brasileiros, da morte do torcedor colombiano. As 2 semanas atrás foi a semana do Papa, né, que renunciou. Outra semana ainda foi a semana de, eu nem lembro mais, que a gente esquece, né, a gente esquece. Então, essa semana agora talvez seja a do Corinthians, ou a semana que vem vai ser o do Papa, né, vai começar, né, a eleição. Teve a semana do tsunami, teve a semana disso, a semana... Nós vivemos de eventos. Tanto a verdade que nós não sabemos de onde eles vêm e muito menos para onde eles vão. Vocês têm alguma ideia de como está Haiti agora? Pós-terremoto? Está ruim, provavelmente, mas aí Haiti está ruim, né? Isso é uma generalização quase que divina, mas do ponto de vista do tsunami e a central nuclear do Japão, ela funciona ou não funciona? Ninguém sabe por quê, né? Vivemos o evento, não o contínuo, né? Nós temos uma visão fragmentada do tempo, como turista, né? Como exatamente o turista. Informação, conhecimento, isso diz respeito a vocês imediatamente. É um alerta, de uma certa forma. Qual que é a diferença entre conhecimento e informação? Informação é fragmento. Os meus turistas italianos têm um fragmento. Bastilha existe, fica na França, deixa eu achá-la. Não tinham conhecimento. Se tivesse conhecimento, situariam a Bastilha num contínuo histórico e saberiam que ela não existe mais e que não foi reconstruída. Então, informação é fragmento, conhecimento é articulação entre as informações. Então, hoje, nós vivemos num mundo riquíssimo do ponto de vista da informação. Penso notadamente na internet. Google, né, o novo professor universal, o Google. Mas cuidado, o Google nos fornece, e é muito bom que ele faça isso, fragmentos, informações, não conhecimento. Conhecimento é articulação. Então, volto aos meus italianos. Queda da Bastilha, informação. Luís XVI, informação. Maria Antonieta, outra informação. Guilhotina, outra informação. Conhecimento é com a relação entre esses elementos e outros, como Kant, filósofo alemão da mesma época, Rousseau, filósofo francês da mesma época, e assim por diante. Então, cuidado. E aí, certamente, os professores concordarão comigo. Cuidado com eu diria, a tirania da informação. Porque, frequentemente, eu vejo os alunos, digamos, confundirem os dois e trabalharem o seu curso de psicologia ou de matemática, seja lá do que for, como um curso de informação. Não, é um curso que deve ser de conhecimento, né? Por isso, inclusive, a internet vai ajudar vocês, mas não muito. Sabe que o grande professor de vocês fica aqui, ó, chama biblioteca, né? Lá que está o conhecimento. A rigor, até uma aula, às vezes, fica mais perto da informação do que do conhecimento. É lá, um livro, né, com começo e meio e fim. E, finalmente, social, né? No social, existe, inclusive, uma metáfora do Bauman, essa eu não ampliei, apenas a repito, que eu acho boa, ele é bom de metáfora. Aliás, quando a gente fala do mundo atual, metáfora é bom.
É muito perigoso entrar com conceitos muito rapidamente. Às vezes, a primeira abordagem é bom que seja metafórica. Depois, ela tem que se tornar conceito. Se ela ficar metafórica até o final, é que ela não conseguiu, digamos, dar o pulo científico. Mas, no começo, é prudente metáfora. E a metáfora que ele utiliza da socialização é o enxame. Vocês visualizam o enxame de insetos, moscas, seja lá o que for? É um grupo social? É. Com uma certa flexibilidade? Sim. Só que, nesse grupo social, qual é o luxo que cada abelhazinha não pode se dar? É escolher a abelha que vai ficar do lado dela. O importante é estar dentro do enxame, mas as posições mudam invariavelmente. E o grande desespero de quem está no enxame e sai dele, com um vento, é justamente a exclusão. Por isso, aliás, que a palavra exclusão é tão frequente hoje em dia, enquanto antigamente se falava mais em pobreza e miséria. O excluído é alguém que está fora do enxame. E é por isso que, na nossa sociedade, nós multiplicamos as formas de comunicação. Claro que isso é dado pelas decorrências da internet, mas não deixa de ser um enxame. Se você pegar o Facebook, Twitter, é um grande enxame. Tanto que eu recebo, todo dia, alguém te convida para fazer parte do Facebook. Não sei quem é essa pessoa, nunca ouvi falar, mas se eu tiver, digamos, meio perdido, eu vou lá. Pelo menos eu estou conectado. Não importa com quem, o que importa é que eu esteja conectado. Isso se vê muito no mundo do trabalho. O mundo do trabalho é cada vez mais instável. Né? Tanto que eu fui numa editora com a qual eu tinha trabalhado, perguntei, como é que está o povo lá? 4 anos depois apenas. E o povo, quem me respondeu, não tem mais ninguém lá. Né? São outras pessoas. Não, os lugares estáveis, aliás, o IP é uma delas. Né? Aqui não é um enxame, nem que seja porque tem estabilidade no emprego, então não tem muito problema de fugir. Mas a sociedade é um grande enxame. Como diz o Bauman, hoje é importante estar conectado. A rigor, não importa com quem, não importa quando, mas estar conectado. E eu vejo muito isso pelo uso do celular. As pessoas usam o celular o dia inteiro, toda hora olhando para o celular, e se ninguém chamou eles, que vão chamar, tá certo? Né? É uma necessidade de conexão. Em psicologia, mas eu volto daqui a pouco a isso, é muita comunicação e pouca troca. É superficial. Portanto, já estou a caminho do fim da minha palestra, nós, como turistas, somos porque vivemos uma vida fragmentada. E, inclusive, topamos essa vida fragmentada. E a fragmentamos, às vezes, mais ainda do que ela nos aparece. E, logo, fragmentação significa superficialidade. Inevitavelmente. Pequeno parênteses aqui. Aí eu não vou me aprofundar, porque vocês acabaram de chegar. Mas a USP sofre de fragmentação? Eu acho que sim. Aí os mais velhos podem pensar. Mas eu vejo pelo menos 3 fragmentações recentes na USP. Ou na academia em geral, mas na USP. Um é fragmentação da carreira. Antigamente havia bonitinho, mestre, doutor, livre-docente e titular. Agora tem a progressão horizontal. Doutor 1, doutor 2, livre-docente 3/4, né? Titular meia-boca, enfim, agora tem todas as, né? Todas as segmentações, que, aliás, está dando uma zizânia, né? Entre os professores, não entre eles, mas você é um. Outra, bom, aí, vou ser muito rápido, mas também o currículo. Né? O currículo é flexível, como disse o Gerson, eu concordo, mas também ele é fragmentado, ou seja, né, são fatiazinhas de 2 horas. Eu, pessoalmente, não me agrada tanto, mas tem virtude, sem dúvida nenhuma, e talvez o pior dos fragmentos, mas isso não é problema de vocês ainda, é a publicação. Né? Nós somos obrigados, eles são, porque eu já não estou mais aqui dentro, mas obrigados a publicar, né? Public or perish, como se diz, né? Publica ou pereça, mas na prática isso aumenta o nível de conhecimento? Na minha visão, na minha experiência, não, isso fragmenta, tá certo? Então, um experimento que daria um belo de um artigo, viram 3 artigos. Né? Porque você assim fatura 3 artigos, porque a CAPES e o CNPq exigem. A tese de doutorado, espero que essa praga não pegue aqui no IP. Vocês me ajudam para que não pegue, tá? Mas agora, em vez de defender uma tese de doutorado, com começo, meio e fim, um belíssimo livro, não. São vários artigos, né? São vários artigos, porque aí você ganha tempo e já
pode publicar. Fragmentação, eu diria que atinge todos os lugares, não vejo por que também não atingiria a USP. Então, a pergunta próxima e última é: como vai a ética? Como vai a ética? Vai bem? Ou seja, nós somos uma sociedade, e me refiro à sociedade ocidental, não apenas a brasileira, ocidental. Nós somos uma sociedade que vive bem. Olha, se a gente olhar, notadamente as propagandas, o que dizem, parece que nós somos a sociedade a mais feliz do mundo. Né? A mais feliz do mundo. Veja as propagandas, todo mundo é feliz. Né? Compra um celular e fica rindo. Né? Compra uma geladeira e fica rindo. Compra um carro e fica rindo à toa, tá certo? Né? Pessoas felizes, livros de autoajuda de monte. Né? Não sei se vocês já leram um livro de autoajuda, né? Imagino que não, porque livro de autoajuda é que nem remédio para gripe, não funciona. Né? Ela só libera da gripe no tempo normal que a biologia dá. Aliás, se livro de autoajuda funcionar, só haveria um. Né? Aquele, meu fato de haver vários, eu provo que eles não ajudam nada. Mas há uma procura. Né? E como dizia o Tom Zé, e isso é importante, Tom Zé, sabe Tom Zé? Né? Na década de 70, 73 mais exatamente, quando ele fez um disco que, para a desgraça dele, o condenou ao ostracismo durante décadas, felizmente ele voltou agora, e, em umas frases, ele diz, né? Ninguém tem o direito de ser infeliz. Isso tem muito a ver, muita relação com a psicologia. É como se hoje o imperativo fosse, seja feliz, é uma ordem. E se você não for feliz, o problema é teu. Tem tudo para ser feliz. E na nossa sociedade, inclusive, em geral, as pessoas tristes, baixo astral, etc., tendem a ser afastadas. Tanto que, antigamente, um traço de personalidade benigno, que era timidez, agora chama fobia social. Ser tímido é tranquilo, mas ser fóbico social já é grave, tá certo? Então, quem não se encaixa na norma da sociabilidade superficial, feliz, eufórica, fica fora do mundo. Só que essa euforia perpétua, para repetir o nome de um livro, de um escritor francês, no caso, um sociólogo, é, no mínimo, suspeita. Né? Aliás, como diz um historiador, né? O nosso mundo produz depressivos que ela recicla com antidepressivos. Né? E vejam bem, vamos tomar apenas 3 itens que colocam em xeque a ideia de que nós vivemos uma sociedade de fato feliz. Por ordem de gravidade, digamos assim. Primeiro, é esta busca incessante, isso tem muito a ver com a idade de vocês, mas não apenas, os velhos também, de divertimento. Busca incessante de estímulos. Parece que, sabe, as coisas não podem parar. Então, em qualquer restaurante você tem televisão. E quando não tem televisão, aí volta ao celular. As pessoas, eu vejo, em avião. Né? Durante o avião ainda não pode usar celular, porque para já tem modo avião, daqui modo foguete, enfim, daqui a pouco vai ser possível. Mas baixou o avião, ponte aérea, 20 minutos de viagem, a primeira coisa que as pessoas fazem é liga o celular. Eu me pergunto, o que pode ter acontecido em 20 minutos que a pessoa precisa se informar? Então, são gênios do meu lado que estão resolvendo todos os problemas do mundo, coletando as informações uma atrás da outra. Para mim, isso é tédio. Né? Nada mais é do que a necessidade de algo me fazer passar o tempo. Algo me fazer passar o tempo. E o divertimento é isso. Mais uma vez, cuidado. O divertimento, às vezes, na universidade, que eu saiba, não, ainda não. Mas no colegial, sim. Acaba entrando no próprio estudo. Muitos alunos querem que a aula seja divertida. Bom, se ela for divertida, ótimo, mas o objetivo de uma aula não é ser divertida, é ser séria e competente. E dar aula divertida sobre determinados temas é possível. Dar aula divertida sobre retina, né, ou sobre ouvido, já é, me imagino, mais difícil. Mas não é porque uma aula não é porque uma aula é chata no sentido de arrastada que ela é ruim. Mas é a limitação do docente, ele é mais arrastado do que? Né? É filho de Deus como todo mundo, tá certo? Né? E às vezes é o tema que é o próprio arrastado. Então, divertimento. Outro tema, que aí já se aproxima não, aterriza aqui no Instituto, em vocês, que é a depressão. Não sei se você sabe, mas em alguns países a depressão é considerada como um problema de saúde pública.
Aí a depressão é interessante pensar. Primeiro, nós vivemos num mundo onde e aí, cuidado nós psicólogos nisso, que a gente pode embarcar nisso muito facilmente. Patologiza tudo, tá certo? Eu diria, hoje provavelmente não há lugar para tristeza, não há lugar para baixo astral. Então se denomina de depressão, se patologiza, como não há lugar para o mal, vira psicopata, tá certo? Então certamente o número de pessoas que são chamadas de depressiva é muito maior do que o número real. Existe, né? Não vou chegar no outro posto de dizer que depressão não existe, que é tudo invenção de psiquiatra, não. Mas, provavelmente, o número é, digamos, aumentado. Mas, aumentado não, ele é muito grande, e talvez ele seja um sintoma muito inquietante, no meu ponto de vista, de que não há lugar para a tristeza, né? O triste é desadaptado, fora do enxame, né? Fora do enxame, fora da balada, fora do divertimento, fora de tudo. Aliás, isso se vê bastante nas letras de música, né? Não sei, eu não ouço muita música contemporânea, né? Mas dor de cotovelo, eu não sei se é um grande tema das músicas atuais, é? Continua sendo? Pelo menos é uma boa notícia, né? Que a dor de cotovelo permanece existindo, isso é inevitável, mas que ela tem um lugar. Depressão. E último dado. Esse não é metafórico, esse não é suspeito de diagnóstico diferente, porque ele é evidente, claro e inconteste, que é suicídio, né? Nós vivemos desde a década de 80 num pico de suicídio. Para vocês terem uma ideia de estatística, isso é um tema muito importante, ao meu ver, não bastante trabalhado na psicologia, não. É a sociologia que mais trabalha com isso, mas que a gente devia, eu digo psicologia, se meter nesse campo, que em geral a psicologia desde Durkheim, que vocês vão estudar, que tem trabalhado esse tema. Mas, estatística, Organização Mundial da Saúde, de 3 formas de morte violenta intencional, ou seja, tira acidente. Violenta e intencional, que são crime, Morro do Alemão, guerra e suicídio. O que mais mata no mundo é suicídio. E mais ainda, é preciso somar guerra e crime para empatar com suicídio. Depende do lugar. Se vocês moram numa favela brava, a probabilidade de crime é maior. Se vocês estão no Mali ou no Afeganistão, a probabilidade de guerra é maior. Mas, como a rigor são raros esses lugares, felizmente, o número de suicídios é altíssimo. Ou seja, teoricamente, pelo menos, nós teremos que ter mais medo de nós mesmos do que dos outros, a rigor. Eu poderia dar outros exemplos. Alcoolismo, por exemplo, consumo de drogas. Você sabe que o consumo de drogas é uma multinacional das fortes, e de álcool também. Nós, pequeno parênteses aqui, né? Existe uma briga toda, uma discussão toda se pode ou não tomar álcool aqui na Universidade de São Paulo. Mas a origem dessa discussão não está no álcool. Pouca gente quer transformar a Universidade de São Paulo numa sucursal de Teira. Mas o problema é o abuso, tá certo? Né? Como alcoólatra, né? Toma o abuso no tempo, a qualquer hora do dia, que atrapalha com os estudos, evidentemente, o abuso em quantidade. Não é o álcool que está em jogo, é, digamos, essa bulimia em relação ao álcool. Eu chamaria isso, digamos, se esses dados forem confiáveis, e certamente são, sobretudo o suicídio, que nós temos, digamos, eu chamo a nossa cultura do tédio, né? Nós vivemos um tédio, não aquele tédio normal da fila, mas um tédio existencial, e talvez esse tédio venha de que nós temos dificuldade de atribuir sentido ao mundo, à cultura e a nós mesmos, pelos fragmentos. Último exemplo. Vejam que interessante, que triste, trágico e interessante. Sabe esses meninos, Columbine, Realengo, no Rio de Janeiro, Sandy Hook, né, há pouco tempo, Finlândia, Alemanha. Sabe esses meninos que saem de casa e metralham uma escola inteira? O que eles fazem depois? Se matam. E, ao meu ver, isso não é bastante enfatizado. Claro que a mídia vai colocar o crime em primeiro plano, é totalmente compreensível e normal. Mas, ao meu ver, o fato deles se suicidarem é extremamente relevante. Porque, se do ponto de vista cronológico, a pessoa mata e se mata, do ponto de vista psicológico, é o contrário. Ela decidiu se matar primeiro e depois vai matar. Ou seja, de menino que sai da casa dele, de Realengo, de Columbine,
ou lá naquela cidade da escola Sandy Hook, sabia que não voltaria mais. Ou seja, esses atos terríveis ferem a moral. A rigor, quer se matar, se mata, mas não precisa levar as pessoas junto. Mas também é certamente decorrer de um mal-estar ético, né? De um mal-estar ético desses meninos. Totalmente diferente. Vocês lembram daquele norueguês que matou 73 numa ilha? Ele se matou? Claro que não. Ficou muito vivo e disse que faria de novo, tá certo? Porque havia um motivo para ele político, na verdade, nada mais do que racista, mas não é desespero isso, é o mal, digamos, né? É o mal em pessoa. Os terroristas islâmicos que se matam jogando os aviões nas torres também fazem isso em nome de um ideal maior, não é desespero. Tanto que eles se matam, mas a vida posterior existe, diferentemente desses meninos. Muito bem, então, finalmente, concluindo. Aceitando que esse quadro que eu pintei um pouco negro demais, um pouco forte demais, mas isso é inevitável quando a gente faz palestra, se for isto, o que fazer? O que fazer? Eu diria, do ponto de vista do nosso lugar de psicólogo, de futuros psicólogos, nós temos que, digamos, falar. Vocês sabem que, infelizmente ou felizmente, pouco importa, mas a psicologia tem pouca voz na mídia. Às vezes é culpa dela, né? Às vezes é culpa dela porque ela vai falar de como cuidar do seu bebê de 3 meses e 2 dias, sabe? Né? Como não engordar. Frequentemente a psicologia, né? Como ser feliz, mas no sentido, levante de manhã, cheire uma flor, tome um banho. Bom, né? Então, frequentemente a psicologia se, digamos, né? Perde um pouco a sua dignidade em trabalhando em temas, né? Que se assemelham mais à autoajuda do que outra coisa. Mas, Deus me livre, a psicologia tem tanto mais a dar do que isso, tá certo? Tanto mais, com várias teorias, concorde ou não concorde com elas, mas há várias e sérias, né? Então, eu acho que a psicologia tem que, digamos, tomar a palavra. Mas, para tomar a palavra, ela precisa fazer uma coisa que ela não tem feito bastante, que é tratar dos temas que são relevantes socialmente. Frequentemente, a psicologia não... Por exemplo, violência. Há pouco psicólogo trabalhando com isso. Evidentemente, mas há pouco. Suicídio, há pouco psicólogo trabalhando com isso, tá certo? Às vezes a psicologia, às vezes até por falta de autoestima, né? Não sei, né? Fala pouco, ela precisa falar mais, né? Ela precisa falar mais, jornais, televisão, etc. e tal, né? E ela tem que tomar muito cuidado, né? E vocês têm até representantes do Instituto que cuidam, que temem essa parte, e não reduzir. Veja bem, a psicologia é reducionista como qualquer ciência reduz. É só o conjunto das ciências que não reduz. Então, se pegar ciência por ciência, sempre fragmento. A não redução é a transdisciplinaridade. Mas, para não reduzir, aí no mau sentido da palavra, ao patológico. Tá? Não entrar nessa onda do patológico, tá certo? Insisto, tem muita pessoa triste que tem razão de ser triste, não é culpa dela ser triste, e poderá sair da tristeza. Quando você já chama de depressão, você já coloca em outro lado e, às vezes, fica difícil. Porque eu sair da minha tristeza, qualquer pessoa sabe, sente a rigor que tem poder disso. Depressão parece que é alguma coisa que transcende. Biológico, seja lá o quê, o inconsciente, né? Então, não patologizar. Mas falar de vocês, para finalizar a minha palestra. E vocês? Vocês novinhos, né? Vocês recém-chegados. Então, na verdade, eu diria, a primeira coisa, não sejam, e no fundo o Gerson disse isso para vocês, só que não utilizando esta metáfora, evidentemente, não sejam turistas aqui durante 5 anos. Aliás, eu lembraria que vocês não têm direito de ser turistas, né? Pela simples razão de que vocês, alunos, como nós, professores, somos pagos para trabalhar. Então, a universidade aqui de São Paulo não é de graça. Vocês não pagam mensalidade, mas ela não é de graça. Alguém paga para vocês estudar. Então, eu diria, moralmente, vocês não têm o direito de ser turistas, porque seria fazer mau uso do dinheiro público, seria uma forma de corrupção. Então, não sejam, mas, para além da moral, não sejam turistas. E eu daria 3 dicas para vocês não serem turistas, porque a tendência é a gente ser turista, porque a sociedade é de turistas, então, a gente é difícil de se distanciar. Primeira dica, já dada pelo Gerson.
mas que eu vou enfatizar. Não esqueçam que vocês têm o privilégio, é um privilégio sim, que vocês não teriam nas melhores nas melhores faculdades, como a GV, parece que é muito boa a GV, não conheço, mas dizem que é muito boa. Só que qual que é a diferença entre a GV e aqui? É que aqui vocês entraram numa universidade, não numa faculdade. Se vocês fizerem, como infelizmente muitos alunos fazem, se restringirem ao IP, vocês estarão fragmentando mais uma vez. Tá certo? Vocês entraram numa universidade. Vocês são alunos da psicologia, mas vocês são também alunos da física, da química. Ó, Francisco, né? Roberto, quase, né? O Roberto, por exemplo, né, que foi meu aluno, veio da matemática. Foi fazer um curso aqui comigo, né, não sei se teve alguma influência para o bem ou para o mal, né, que ele se perdeu indo para a psicologia, em vez de ficar rico com a matemática, mas enfim, né, ele resolveu ir para a psicologia, eu não sabia que ele tinha entrado, porque ele usufruiu da USP. Eu vou na psicologia. Você foi na Letras também, não foi? Você não teve curso na Letras? Ele fez tudo. Né? Está certo ele. Né? Ele é aluno da USP, ele foi aluno. Alô? Você vê, você fala, começa a falar mal da USP, o FEM da USP era... As paredes nos ouvem. Eu falei que era fragmentado aqui, alguém mexeu alguma coisa, mas esqueceu de apagar esse daqui. Bom, então, usufruem, tá? Não fragmentem. Né? Vocês estão... Claro, a psicologia é o objetivo maior, é o lugar, é o ninho de vocês, mas longe de ser único. Outro conselho. Segundo, e só tem 3. Façam trabalho em equipe. O que é trabalho em equipe? Não é Facebook. Facebook é uma rede, uma teia de aranha, onde não se sabe onde fica a aranha, tá certo? E, em geral, no Facebook é muita troca, é muita comunicação e pouca troca. Não. Grupo de estudo significa grupo, não muito grande, porque senão se torna uma torcida, né? Mas uns 5, 6, 7 pessoas, para estudar determinado tema, com 2 condições. Tem que ser presencial, né? Porque a presença... Né? Porque eu sei que no Facebook, agora vou tomar um cafezinho, volto. Não, tem que ser presencial e condição sine qua non, sem nenhum professor por perto. Nenhum professor por perto. Porque se vier um professor por perto, quase que inevitavelmente a relação novamente será fragmentada. Cada aluno com o professor. Não, vocês entre iguais, para tentar se degladiar com tal conceito, superego, assimilação, equilibração, objeto transicional, seja qual for o conceito. Isso é bom, isso chama cooperação. E vocês vão ver que vocês vão resolver muita coisa do ponto de vista da compreensão, trabalhando dessa forma. Se tiver, evidentemente, um impasse, não, a gente não entende de jeito nenhum, claro, aí se apela para o professor. Mas grupo de estudo é essencial. Se eu digo isso, me contam os alunos que eles não fazem grupo de estudo, né? Cada um isolado, ou então é puto Facebook, etc. e tal. Eu diria, ótimo, Facebook, nada contra e nada a favor, por sinal, mas não é, digamos, é muito virtual demais, tá certo? Né? É preciso de algo mais. E último conselho, contra nós mesmos, professores, que é o seguinte: o vício da gente como docente, isso da pré-escola a pós-doutorado, é ensinar com competência, se for o caso, mas ensinar as respostas e esquecer de ensinar as perguntas. Ora, o que faz sentido no conhecimento não é a resposta, é a resposta acoplada à pergunta. Mas, frequentemente, a gente começa uma aula e diz, bom dia, Piaget, tomar um autor. Piaget nasceu não sei quanto, em Genebra, como se importasse, e a epistemologia genética começa a descrever o que Piaget diz. Ou o que Freud disse, o que Jung disse, o que Lacan tentou dizer, o que seja lá, o que for. Né? Não é um bom jeito de dar aula. O bom jeito de dar aula é qual era a pergunta do Freud. E não é do Freud, porque cada autor tem uma pergunta que é da época dele. Tanto que pipocam as mesmas perguntas ao mesmo tempo. Qual era a pergunta do Vygotsky? Aí sim, o conhecimento pode fazer sentido. Então, eu digo para vocês, porque nós temos esse mau hábito de não socializar a pergunta, às vezes a gente nem sabe a pergunta, inclusive, né? A gente, digamos, acaba sendo mais reprodutor. É vocês apertarem os professores, né? Os poucos que tem aqui, que me desculpem, né? Mas qual que é a pergunta, né?
seja lá do que for. Isso poderá fazer sentido. Enfim, no fundo, o que eu tinha a dizer a vocês é: não sejam turistas. Também, pelo amor de Deus, não se tornem todos psicanalistas, né? 50% está bom, né? Porque, em geral, a maioria das pessoas saem daqui psicanalista, não sei por quê, mas para mim é demais, tá? Então, 50%, vamos combinar assim, metade, metade, né? Psicanalista, o resto não psicanalista. Enfim, pelo amor de Deus, não sejam turistas, porque é ruim para vocês, é ruim para o Instituto, é ruim para o mundo, mas, evidentemente, uma dose de sorte vocês também vão ter que ter. Então, obrigado pelo convite e espero que vocês passem 5 anos como peregrinos aqui no Instituto. Obrigado.